Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre mais um tweet bizarro, mais uma gafe bizarra do juiz Moro, do Marreco de Curitiba, tá? Que já está nas últimas aí para ser, enfim, né, talvez aí até sofrer uma cassação, enfim, vai ser o final perfeito, né, para uma figura bizarra como essa aí, que ainda virou herói nacional, né, vai saber como, tá? Mas enfim, o tweet dele é bizarro e na verdade aqui a gente vai falar sobre... Esse vídeo de hoje vai ser muito interessante, porque ele vai ser um jogo dos 7 erros, tá? E assim, é uma coisa inacreditável, porque o juiz Moro publicou um tweet com 7 linhas e meia, e nesse tweet de 7 linhas e meia tem 6 erros ali, tá? E aí acrescento ainda um erro na própria notícia que ele cita, que eu vou também, enfim, trabalhar com vocês aqui, vou descrever isso hoje, tá? A gente vai refletir esse tema aí, tá? Então antes eu já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e meu nono livro no total, tá? O zap está na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato aí, tá? Para a gente poder conversar sobre o livro, é só tentar, vamos ver se vocês conseguem furar essa coisa bizarra que eu também estou vivendo aqui, tá bom? Então pessoal, é o seguinte, tá? O tweet do juiz Moro é um comentário sobre uma notícia que saiu ontem sobre o ranking internacional da corrupção, tá? E aí a notícia que ele está comentando diz o seguinte, ó, a manchete, né? Brasil perde 10 posições em ranking internacional de percepção da corrupção. Veja os dados, tá? A notícia foi publicada em vários veículos. Eu peguei aqui o link do Brasil 360, vou deixar para vocês aí o link, tá? Enfim, e aí é isso, né? O Brasil teria perdido 10 posições num ranking internacional de percepção da corrupção, tá? E aí o juiz Moro veio fazer o comentáriozinho dele, né? Enfim, como de praxe, o moralismozinho da direita e tal. E aí é um negócio assim inacreditável. Vamos lá, eu vou ler para vocês aqui o tweet, tá? E a gente vai comentando aqui os 6 erros dele. E aí depois eu vou falar do erro da própria notícia, do próprio ranking, tá? Desse ranqueamento ali da corrupção, porque existem algumas coisas ali, um dado especialmente ali, que demonstra que esse ranking também tem um problema, tá? Mas vamos lá então. O juiz Moro diz o seguinte: para surpresa de ninguém, ele está ironizando, né? Ou tentando ironizar. Para surpresa de ninguém, o Brasil despenca no ranking da Transparência Internacional no primeiro ano do governo Lula. O fim da lei das estatais é o fato mais notável. Mas não existe política de prevenção ou combate à corrupção neste governo. O exemplo vem de cima. Ele diz isso, né? Eu vou deixar para vocês o link aí, tá? Da página Movimento Democracia, lá do Instagram, que reproduziu aqui o Twitter dele. Enfim, vamos começar então a falar dos 6 erros do juiz Moro, para depois a gente chegar no erro do ranking, tá? Que é muito importante também. Muito bem, vamos lá. Ele diz, né? Aliás, o primeiro erro dele, antes mesmo de ler o texto, né? Já existe um erro. Qual é o erro? Ele não leu a notícia, ele só leu a manchete. Porque se ele tivesse lido a notícia, ele teria percebido que, na verdade, a notícia cita como principal causador dessa queda aqui no ranking o governo Bolsonaro, né? E ele está citando o governo Lula. Ele participou do governo Bolsonaro. Quer dizer, foi o governo dele que criou isso aqui, não o governo Lula. Então isso já é sabe? Ele não leu a notícia, ele só leu a manchete. Esse é o primeiro erro. Vamos lá, conta comigo aí. O segundo erro dele é o seguinte, ele diz, para surpresa de ninguém. Já tem um erro aí também, porque como assim para surpresa de ninguém? Né? Tem um monte de gente no Brasil que não acredita nisso aqui, ou que leu a notícia e entende ali, na verdade, que a conexão é outra, tem a ver com o Bolsonaro, e ao mesmo tempo também não acredita nessas coisas que ele está falando aqui, quer dizer, né? Então também já tem um erro aí, ele está meio que generalizando a opinião que é dele e da patota dele lá, certo? 2 erros. Terceiro erro, o Brasil despenca no ranking da Transparência Internacional no primeiro ano do governo Lula. Também não é verdade. Por quê? Porque o Brasil despencou nesse ranking durante o governo Bolsonaro, não foi no governo Lula. A notícia diz isso, porque ele não leu a notícia.
3 erros. O quarto erro é o seguinte, ele diz que o fim da lei das estatais é o fato mais notável, como se o fim da lei das estatais fosse uma das causas dessa queda do Brasil no ranking da corrupção. Nós vamos ver também que não é verdade isso, e eu vou também trazer para vocês aqui um detalhe muito importante sobre essa tal lei das estatais, que passa desapercebido pela perspectiva da maioria, inclusive do juiz Moro. Tá? Então, quarto erro aí. Quinto erro, ele diz, mas não existe política de prevenção ou combate à corrupção neste governo. Mentira também, porque a própria notícia que ele cita diz que aconteceram melhorias agora nesse governo que minimizaram a sabotagem que o Bolsonaro fez em vários mecanismos aí de tentativa de minimizar a corrupção, portal da transparência, enfim, uma série de outras coisas, e a própria notícia cita isso. Então ele dizer que não existe política de prevenção ou combate à corrupção nesse governo, ele está mentindo também, é mais um erro, é o quinto erro, certo? E para finalizar, ele diz, o exemplo vem de cima. Aqui é um erro mais sutil, tá? Por quê? Porque na verdade o exemplo não tem que vir exatamente de cima, né? Pelo contrário, o exemplo talvez tenha que vir até de baixo, ou seja, do povo, de quem vota nessas pessoas, de quem elege essas pessoas. Eu tenho dito aqui sistematicamente que uma das tarefas, né, do trabalho intelectual é a gente apontar para para o interlocutor aqui da reflexão e, enfim, para as pessoas que entram em diálogo aí com as ideias, com o mundo das ideias, com o debate das ideias, debate público, etc. e tal, que as pessoas têm responsabilidade em colocar um sujeito como o juiz Moro lá também, né? Então eu cito para vocês aqui esse livro que eu já falei muito aqui dele também em alguns outros vídeos, A Culpa é do Jeitinho Brasileiro, sempre com a ressalva de que esse livro aqui trabalha com o lado ruim do jeitinho, né, que é essa coisa de, enfim, né, esse comportamento aí meio bizarro do brasileiro, que é ficar, né, enrolando, arrumando, né, saídas meio bizarras para um monte de coisas, com a ressalva de que existe o lado bom do jeitinho, né, que é, enfim, se virar ali para poder resolver coisas improvisando e tal. Mas esse livro aqui é muito interessante porque eles contam aqui, né, o autor conta aqui vários casos que demonstram que muito da culpa dos políticos ruins é de quem bota eles lá, é do eleitor, certo? Então, assim, o exemplo não necessariamente vem de cima, ele tem que vir dos dois, na verdade, né? Que o eleitor dizer, eu votei agora, eu já escutei muito isso de bolsominion. Eu não tenho partido, eu não tenho político de estimação, eu boto o cara lá, depois se ele fizer cagada eu não voto mais. Meu querido, para votar em alguém, né, você tem que pesquisar, tem que, né, enfim, fazer uma pesquisinha bacana, porque senão você está votando de olho fechado, você não sabe em quem você está votando. Aí depois é fácil dizer, se o cara fizer cagada eu tiro. Pô, mas aí tu já botou o cara lá sem pesquisar, melhor, não é mais fácil você pesquisar antes para não ter que esperar 4 anos para mudar? Né? Enfim, então tudo isso aí demonstra os 6 erros do juiz Moro. Agora vamos voltar aqui ao Twitter dele de novo para poder reler um trecho aqui muito importante, tá? Ele diz, o fim da lei das estatais é o fato mais notável, mas não existe tal política de prevenção ou combate à corrupção nesse governo, certo? Vamos lá que eu acho interessante aqui, pra gente, vamos lá, deixa eu ver aqui, antes da gente continuar, né? Tá aqui, beleza. Então é o seguinte, vamos só dar uma lidinha rápida aqui na notícia, tá? Vamos ver o tempo aqui, vamos dar uma lidinha rápida na notícia para poder pegar aqui alguns dados para vocês verem aonde que está o problema aqui nas conclusões absurdas do juiz Moro. A notícia diz o seguinte, Brasil perde 10 posições em ranking de percepção da corrupção, país ocupa a 104ª posição no levantamento da transparência internacional entre 180 países listados, e aí a notícia diz o seguinte, rapidamente aqui, né? O Brasil perdeu 2 pontos no IPC, o Índice de Percepção da Corrupção, de 2023, e caiu 10 posições no ranking global, divulgado nesta terça-feira. Tá? A gente vai ler aqui para poder pegar o 7º erro, tá? Que está aqui.
Então isso foi divulgado pela Transparência Internacional. O país registrou 36 pontos no levantamento e ficou na 104ª posição entre os 180 listados. O IPC avalia olha só agora. O IPC avalia a percepção de especialistas e empresários sobre a integridade do setor público em 180 países. São atribuídas notas em uma escala de 0 a 100. Quanto maior a nota, melhor é a percepção de integridade. É uma compilação de opiniões, né? Para um levantamento com algum grau de confiabilidade, a notícia diz isso aqui, ó, seria necessário fazer uma avaliação rigorosa sobre os resultados das investigações sobre corrupção em cada país e sobre o empenho e a independência de quem investiga. Também tem isso. Leia mais sobre a metodologia no final desta reportagem. Já adianta um ponto aqui. Quando eles dizem aqui sobre o empenho e a independência de quem investiga, a gente também tem que pensar na independência de quem opina, né? Porque são empresários. Muitos deles de direita que não gostam do Estado, que acham que o Estado tem que privatizar as empresas e, portanto, já tem uma certa perspectiva, meio que, né, um preconceito a priori sobre o Estado, definido já, né? Então isso aí interfere no resultado da pesquisa, né? Isso aí é um, aspas, erro aqui né, enfim, é uma certa falha ou um aspecto parcial que deve ser ponderado aqui em relação à pesquisa. Quer dizer, essa pesquisa não é enfim, né, uma resposta absoluta, não é a verdade absoluta sobre o assunto, tá? Eles mesmos dizem aqui, é um compilado de opiniões, certo? Que o juiz Moro trabalha como se fosse a verdade absoluta. Por quê? Porque já anda e fala, né? Então, assim, já é surpreendente que ele escreva um Twitter. Mas aí tá aí, né? 7 linhas e meia, 6 erros, né? Um negócio assim bizarro. E aí, só para finalizar ainda a notícia, para a gente passar para a questão da lei das estatais, que eu acho aqui uma das mais importantes aqui, tá? Desse vídeo. A notícia completa aqui, né? A Dinamarca liderou o ranking de 2023 com 90 pontos. É seguida pela Finlândia, 87, pela Nova Zelândia, 85, e no fim da lista estão a Somália com 11 pontos, a Venezuela com 13 pontos, a Síria com 13 e o Sudão do Sul também com 13 pontos. Tá? Seriam os países mais corruptos do mundo aí. Na lista dos 10 primeiros, 8 estão na Europa. E os outros 2 são Singapura, que está em quinto, e quem mais aqui? A Nova Zelândia, que está em terceiro. Tá? São os 2 ali que não são da Europa. Tá? Mas tem modelos muito parecidos ali, né, com os países da Europa. Enfim, e aí eles continuam falando aqui de outros que o Brasil está abaixo da média dos BRICS, abaixo da média da OCDE, do G20, tá? Mas o fato concreto aqui é o seguinte: quando a gente pega o gráfico, a gente percebe que o melhor índice da direita, né, a direita pegou o poder em 2016, né, no final ali na metade de 2016. Então, na verdade, só pode contar mesmo o ano de 2017, que é o primeiro ano que eles completaram, né? Então, se a gente pega de 2017 até 2022, os melhores anos da direita são iguais ao pior ano da esquerda, que foi o ano de 2015, com a Dilma, que a gente chegou a 38 ali, né? Então, assim, o juiz Moro, sabe, não pesquisa, não estuda, né? E aí fala bobagem. E aí, para finalizar, a notícia diz aqui, tá? Isso aqui também denota um erro lá do juiz Moro. A notícia diz: em um relatório específico sobre a situação do país, a organização internacional atribuiu a piora da percepção de corrupção ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá? E aí eles citam aqui um trecho, diz o seguinte: abre aspas, né? Os anos de Jair Bolsonaro na presidência da República deixaram a lição de como em poucos anos podem ser destruídos os marcos legais e institucionais anticorrupção que o país levou décadas para construir. E o juiz Moro está atribuindo isso ao Lula. Não leu a notícia, né? Aí ele finaliza, continua, né? Falando sobre os parâmetros aqui e tal, de combate à corrupção, etc. e tal. Eles criticaram o governo Lula também e dizem aqui, ó, olha só isso aqui. Olha aqui está o erro principal da pesquisa, do ranking da corrupção. Eles dizem: um dos pontos considerados prejudiciais para a integridade do país foi a flexibilização da lei das estatais. Esse parâmetro foi utilizado também pelo tal ranking, certo? E aí o ranking diz, né, o pessoal do ranking, abre aspas,
já há sinais de piora nos termos atuais de barganha entre o governo federal e o Congresso, com a reintrodução de outra grande moeda de troca política, o loteamento das estatais, fecha aspas. Vamos entender por que eles acham isso uma piora? Vamos entender? Então, vamos passar então agora para a reflexão da lei das estatais. Vou deixar para vocês o link também aqui com a notícia, tá? da lei das estatais. Olha só, isso aqui é muito interessante, tá? Porque é pedagógico para entender não só a diferença entre direita e esquerda, mas uma certa característica marota da argumentação, da retórica da direita. Tá? Vamos lá. Essa lei das estatais foi criada em 2016, tá? Pelo Temer. Ele não era nem presidente efetivo, ele ainda estava naquela lógica ali de interino. Né? O Temer criou essa lei. Isso já é um ponto aqui para a gente pensar quando a gente for ler o texto aqui. Tá? Então, repito, quem criou essa lei foi o Temer. Tá? Ou seja, um político de um partido que tem um projeto que responde a certos ideais, tem ideologia, mesmo que finja que não tem, certo? E que fique acusando os outros de ter viés ideológico e ele não tem viés ideológico, o viés ideológico é o deles, né? Vamos ver isso aqui? Vamos lá. A notícia diz o seguinte, ó, e a notícia também é basicamente ideológica, vamos ver aqui o porquê, tá? E vamos entender o erro lá do tal ranking, certo? A notícia diz o seguinte, uma das principais mudanças trazidas pela lei diz respeito a regras para nomeações de presidentes, diretores e conselheiros das estatais. Tá? Naquele momento, lá quando o Temer criou a lei, com a Petrobras mergulhada na crise da Operação Lava Jato, operação essa que hoje a gente sabe, né, é uma grande farsa, tá aqui, ó. Leiam esse livro aqui, eu já li a introdução aqui, tem muita coisa interessante, tá? Os prejuízos causados pela Operação Lava Jato ao Brasil, tá? Mas enfim, vamos lá, né? Naquele momento, com a Petrobras mergulhada na crise da Operação Lava Jato, emergiu o sentimento de que era preciso afastar nomeações políticas das estatais e, dessa forma, trazer mais transparência e pessoas tecnicamente qualificadas para ocupar os cargos. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre uma gafe do juiz Moro conectada exatamente com essa questão aqui, tentando criar uma distinção meio que bizarra e postiça e patética. De um lado são os técnicos, de outro são os políticos. Isso não existe. Isso aí é uma estupidez da cabeça dele e uma malandragenzinha retórica do discurso da direita, certo? Então, e aí entra o seguinte aqui, ó. Esse sentimento de que era preciso afastar nomeações políticas das estatais, ele obviamente nasce da percepção equivocada de que existe uma distinção entre uma nomeação política e uma não política. Isso não existe. Simplesmente não existe. Você nomeou alguém para ali, essa pessoa está respondendo a um ideário, né, que é diferente de outro ideário. Simples assim. Tá? E esse parâmetro completamente aqui, né, alienado ou, né, malandro, norteou o próprio ranking, né? Como se vê, portanto, esse é o sétimo erro ali dessa questão toda aqui. Tá? E aí vamos completar aqui para a gente terminar a reflexão. Tá? A notícia continua. Ó. O objetivo foi profissionalizar a administração das empresas públicas e sociedades de economia mistas, como a Petrobras, agora, detalhe, ó, afastando sua gestão dos interesses partidários e políticos para impedir a interferência política na condução dos negócios dessas empresas. Isso não existe. Isso simplesmente não existe. Não existe gestão sem interesse partidário e político. Não existe. Ou você vai fazer uma gestão conectada com os interesses do mercado, do tal mercado financeiro, ou você faz conectada com os interesses do Estado e, portanto, da população brasileira. O governo Bolsonaro é uma prova disso. Por quê? A condução da Petrobras foi conectada ao capital estrangeiro, ao preço lá de fora, né, o PPI, e, portanto, gerou uma mudança no contexto da empresa, que foi um preço, né, o dobro do que é cobrado hoje, né, e uma lógica ali de prejuízo para a maioria da população. Então, assim, não existem interesses que não sejam partidários e políticos. Não existe como você gerar uma gestão de uma empresa pública desconectado de interferência política. Isso não existe.
Inclusive a própria palavra interferência política, ela é estúpida quando a gente olha para esse contexto aqui. Por quê? Porque a gestão da empresa ela é política, ela já nasce política. Não há uma interferência política. Porque quando se usa esse termo, que eles usam de maneira muito malandrinha, né, é para poder dar a entender que existe como você fazer uma gestão profissional e técnica, e aí de repente vem alguém e interfere politicamente ali. Isso não existe, isso aí é um... Vamos estudar filosofia um pouquinho só que a gente entende que isso é uma balela, isso é uma mentira. Ou uma estupidez, quando a pessoa defende isso sem estudar, como é o caso do juiz Moro. E aí, para completar, eles dizem, em termos práticos, a lei diminui o poder do governo de pressionar e interferir nas decisões dessas empresas. Isso também é mentira, porque se o governo for de direita, na verdade ele não interfere porque ele não quer. Bolsonaro deu entrevista dizendo, eu não posso fazer nada, o Lula entrou, fez um monte de coisa, e ele disse que foi enganado pelo Paulo Guedes. Então, assim, esse papo de que diminui o poder do governo, não diminui nada, isso é conversa fiada. Agora, essa lei de fato trouxe uma série de problemas, porque quando você tem um governo que de fato tem projeto para a Petrobras conectada, esse projeto conectado com o Estado, essa lei começa a criar alguns problemas, a gente vai ver quais aqui, tá? Dá para resolver isso aqui, mas só que acaba demorando mais, porque essa lei foi criada porque, aí repito aqui, o que eu disse que era importante aqui de gravar no início, essa lei foi criada pelo Temer. O Temer é do PMDB, o PMDB tem um projeto conectado com um viés ideológico. Então isso aí gerou um monte de problema para quem tem um viés diferente, porque estão ali engessando qualquer tipo de possibilidade de uma indicação que seja conectada com o projeto do PT, que eles ficam taxando de indicação política, Isso é tudo uma farsa linguística, certo? Então vamos finalizar aqui, tá? Para a gente poder terminar a reflexão. A notícia continua, tá? A lei das estatais não se limita ao governo federal, ela estabelece uma norma jurídica para a empresa pública em geral, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além disso, um dos pontos centrais da lei prevê requisitos mínimos para a composição do Conselho de Administração e da diretoria das estatais. E finaliza dizendo o seguinte aqui, o último parágrafo, a legislação determina ainda algumas proibições para as vagas no Conselho de Administração ou na diretoria das estatais. Para esses cargos não podem ser indicados, por exemplo, ministros de Estado, secretários estaduais ou municipais, dirigentes partidários ou sindicais. Quando você proíbe um dirigente sindical de fazer parte de uma empresa dessa, você está proibindo a esquerda só, salvo uma exceçãozinha ou outra ali, que seja um pelego da vida, talvez um Paulinho da Força ali, que é um pelego, mas assim, salvo uma exceção ou outra, o que você está fazendo é proibir a esquerda de ter gente naqueles cargos ali, Quer dizer, viés ideológico, tá? E aí nem seus parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. Se a pessoa indicada tiver sido ainda um dirigente partidário, há uma quarentena de 46 meses para que ela possa vir a ocupar um cargo de administrador estatal. Aqui, para finalizar a reflexão, quando você elimina a conexão com os cargos de dirigente partidário, etc. e tal, você está dizendo, em outras palavras, o seguinte, só pode vir gente que está de fora dos partidos, ou seja, que está nas empresas, no tal, aspas, mercado. Isso acaba impedindo que muita gente de esquerda que não tem conexão com o meio empresarial alce cargos ali dentro. E isso fica aberto para quem? Para a galerinha do mercado, que na verdade, apesar de não estar conectada com partido político, tem partido. Essa gente tem partido, a direita. Então, assim, é todo um engessamento muito maroto, muito sacana, muito pilantra, do Temer, da direita brasileira, para poder impedir que a esquerda, ou para tentar e atrapalhar, a esquerda ganhou, a gente fica aqui engessando para tentar minimizar aqui qualquer tipo de mudança de projeto que vá para um viés ideológico diferente do nosso. Que, a gente não diz que é viés ideológico, tá? Certo? Então, assim, percebe como é tudo uma lambança ideológica bizarra, sabe? Que se você não tem uma reflexão, se você não estuda profundamente essas coisas, você acaba caindo nesse conto aí do vigário, que é o conto do viés ideológico, Então, assim, essa notícia aqui é muito interessante, tá? E
e esse jogo dos 7 erros aqui, do juiz Moro, mais o tal ranking da corrupção, que está conectado com uma ideologiazinha de que a lei das estatais é uma coisa brilhante, fantástica, que foi feita para melhorar a humanidade, melhorar o serviço público, tudo isso demonstra um contexto importante que a gente tem no Brasil hoje, tá? E ao mesmo tempo demonstra também não só a estupidez do juiz Moro. O juiz Moro é um estúpido, é um sujeito inepto, não tem a menor inteligência, é um cara que assim, né, é um simplório, é um discurso simplório, sem nenhuma complexidade, sem nenhuma inteligência e cheio de equívocos, tá? E para além disso, para finalizar, tudo isso aqui também, esse jogo dos 7 erros, ajuda a demonstrar uma diferença fundamental ali na estrutura mesmo da visão da esquerda e da direita no Brasil, como eu acho que deu para entender aí durante o vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje, a gente se fala aí no próximo vídeo amanhã no canal, tá bom? Grande abraço aí, tamo junto, fui!